Bom dia, pessoal. Hoje vamos ter um papo legal aqui com o doutor Arthur Henrique de Pontes Regis. Tudo bom, Arthur? Como estão as coisas aí na capital do Brasil? Opa, Sábio Farias, tudo bom? Tudo bom, pessoal do canal? Hoje vamos falar sobre direito animal. Eu agradeço o convite. Eu parabenizo pelo canal, pela iniciativa de difundir realmente a ciência no momento em que a pseudociência ela vem dominando os noticiários a respeito de questões já sedimentadas, como o formato da Terra, por exemplo. Essa importante iniciativa, inclusive o nome do canal me remete a um livro que eu gosto muito, eu inclusive pretendo reler, o livro que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Ele fala também muito de pseudociência, e hoje a gente vai ter essa conversa a respeito do direito animal. O direito animal ele é um conjunto de normas e princípios que tratam da questão animal, interpretando o animal como tendo um fim em si mesmo e não um valor instrumental. O valor é próprio e suas relações. É lógico que esse animal ele se relaciona com os seres humanos ao longo da história e continua se relacionando. E esse direito animal, embora já seja uma disciplina autônoma e que está em fase de expansão, ele dialoga bastante com o direito ambiental. E aí eu faço o gancho com a sua pergunta, como estão as coisas no Distrito Federal. Infelizmente, gostaria eu de dizer só em relação ao direito ambiental, mas parece que tem outros elementos, como direitos humanos, como o direito à saúde e tantos outros direitos fundamentais violados. Infelizmente, em relação ao direito ambiental, uma série, inclusive, de princípios vem sendo violado pelo atual governo, capitaneados pelo ministro do Meio Ambiente e chancelados pelo presidente da República. Então, a participação popular ela tem sido mitigada em órgãos colegiados, seja pela extinção desses órgãos, seja pela exclusão de movimentos sociais da participação desses órgãos, o compromisso intergeracional de manutenção desse meio ambiente para as próximas e futuras gerações, ele também tem sido violado. Vide o que aconteceu recentemente em 2019, a respeito de queimadas na Amazônia, queimadas no Pantanal, derramamento de óleo na costa brasileira, princípio do desenvolvimento sustentável, que está concretizado na Eco 92, que ocorreu no Rio de Janeiro também, que pressupõe um desenvolvimento econômico, social e a preservação do meio ambiente, não vem sendo levado em consideração, que a gente vê também troca de profissionais que têm cumprido um bom trabalho na preservação do meio ambiente, nomeação de pessoas sem a expertise, sem o conhecimento técnico necessário, tentativa de exploração de áreas de preservação, tentativa de cancelamento de multas ambientais, isso tudo chancelado pelo atual governo. Então, se a gente pode considerar que o meio ambiente não recebeu a proteção e a importância que ele tem pelos governos anteriores, nunca na história houve um ministro do meio ambiente contrário ao meio ambiente. Infelizmente, esse é o prognóstico. Os animais, assim como nós, que somos animais, também fazemos parte do meio ambiente, e aqui na minha fala eu já destaco, quando eu falar os animais, estarei falando apenas para fins de delimitação dos animais não humanos, mas infelizmente é esse o contexto que precisa ser explicitado, porque a situação só tende a piorar. E se a gente levar para um contexto global, várias, ou até mesmo as últimas pandemias, elas têm origem da relação do meio ambiente
do meio ambiente, não, perdão, dos seres humanos com o meio ambiente, com essa exploração do meio ambiente. A atual pandemia é nesse sentido, você pega SARS, também foi nesse sentido, doença da vaca louca, que era prion, também nesse mesmo sentido. Então, é preciso refletir e repensar para preservar não só o meio ambiente, mas a própria espécie humana na Terra. Você já começamos quente, e só para o pessoal entender que você está falando com propriedade, o Arthur ele é biólogo, né? E também é formado em Direito pelo Centro da Universidade de Brasília, com mestrado e doutorado em Bioética pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Brasília, UNB, na Cátedra Unesco, com livros escritos na área. E já que você puxou para esse tempo ambiental aí, Arthur, eu já vou te emendar uma pergunta que seria: qual é essa relação mais direta? Que eu acho que as pessoas às vezes não percebem, né? Quando fala de direito animal, acha que é o direito do cachorrinho, do gato, né? Dessas coisas que cercam a gente mais proximamente. Mas como você tocou aí nesse desmonte do ambiente todo, queria que você fizesse como é que você pensa essa relação entre manutenção do ambiente, você já deu uma pincelada aí, e o direito animal, né? E também se der, porque isso tudo vai estar envolvido com o bem-estar humano também, né? Como é que você vê essa tríade? É preciso ampliar os horizontes e ter realmente essa visão completa dessa teia da vida, porque até o presente momento histórico, nós ainda não conseguimos desenvolver, pelo menos não em toda a sociedade, e estamos cada vez mais pagando o preço dessa nossa perspectiva, desta nossa visão em relação aos outros seres, em relação a esse planeta que a gente habita. Estamos também passando por, ou está começando, um momento de mudanças climáticas mais graves, e o direito ao meio ambiente equilibrado, ele é um direito, inclusive, humano, no campo internacional, e no campo interno, um direito fundamental. Então, por exemplo, se eu vivo num ambiente que ele está que ele está desequilibrado, eu posso adquirir algum tipo de doença, direito fundamental de terceira dimensão. Essa doença vai refletir na minha saúde, direito de segunda dimensão, que pode, inclusive, resultar na minha morte, no direito à vida de terceira dimensão. Então, todos esses elementos, eles estão interconectados. Então, é preciso ampliar os horizontes nessa discussão, nessa busca louca de maior número de bens de consumo, de maior lucro. Eu falei que tínhamos alguns representantes do governo contrários à pasta que eles representam, ou que eles assumiram, e talvez o ministro talvez não, com certeza o ministro da Educação se enquadra. Então, eu tenho muita honra e muito orgulho da minha formação na universidade pública, que produz conhecimento. Todas as vezes que ela foi demandada, em especial, fugindo aqui em alguns momentos do tema, mas eu sempre vou voltar para fazer o foco no direito animal, foi demandada, em especial agora, na produção de respiradores. Produziu respiradores muito mais baratos do que os existentes no mercado, inclusive a própria UFPB, salvo engano, 10 vezes mais barato. E o direito animal, na verdade, ele se relaciona em vários aspectos da nossa vida, porque o animal ele se relaciona em vários aspectos da nossa vida. Se a gente fizer uma linha histórica, é inclusive possível fazer uma linha histórica da humanidade em relação ao animal. Talvez uma provocação seja alguém pensar em algum aspecto da vida humana onde não tenha essa relação. Não estou majorando ou não estou nomeando qual o tipo da relação, mas, por exemplo, alimentação,
vestuário, proteção, meio de transporte, auxílio a atividades humanas, como cão farejador, como auxílio a atividades fisioterapêuticas, pets, que são esses animais que estão mais dentro do nosso convívio residencial, mas o direito animal ele visa exatamente reconhecer a dignidade de todos os animais. Logicamente que esse percurso ele vai se dar por etapas. Então, às vezes, dentro da discussão, ou até mesmo a abordagem feita pela mídia, muitas vezes os animais que estão mais próximos a nós, eles recebem um maior interesse, uma maior repercussão na mídia. Um tema que, vez ou outra, ele aparece bastante na mídia, dois temas, na verdade. Um em relação aos maus tratos, porque cada vez mais a população está consciente dessa senciência, dessa capacidade dos seres vivos de perceberem o seu meio, de serem conscientes de si e expressarem emoções como tristeza, como angústia, como felicidade. A Declaração de Cambridge, de 2012, inclusive, reconhece essa senciência para todos os mamíferos, para aves, para polvos. Depois, em 2019, a declaração, e aí já uma declaração jurídica de Toulon, ela declara que os animais não podem ser considerados coisas, porque no nosso ordenamento jurídico, infelizmente ainda, pelo Código Civil, eles são considerados como bens semoventes, então é a mesma coisa de uma cadeira ou de um carro, um animal, assim, mesma coisa que eu digo para o mundo jurídico, não para o mundo, não para a ciência. Mas o engraçado, a gente vai conversar isso mais à frente, espero eu, é que o direito animal ele vai se relacionar com e vai ter influência de vários atores. Então, outra temática que geralmente tem aparecido na mídia com uma certa repercussão é em relação também à guarda de animais quando há a dissolução daquele núcleo familiar. E já na doutrina, a nomeação desta nova conformação familiar. É a família multiespécie, não só composta pela espécie humana. Isso é muito interessante, Arthur. E eu vou... Só para o pessoal entender, quem não está ciente de termos, essas coisas, queria que você explicasse um pouco o que é ciência, tá? E como isso é um termo importante nessa discussão do reconhecimento dos animais, não só como objetos, né, como pertences, mas como uma entidade viva e que deve ser preservada essa vida como qualquer outra. Ok. Como eu disse, a construção do direito animal ela tem vários atores. A Declaração de Cambridge, composta por cientistas, então a nossa evolução também do entendimento dos animais, ela perpassa pela ciência, então o direito animal dialoga com a zootecnia, a medicina veterinária, a biologia, dialoga com o mundo jurídico, dialoga com os ativistas também têm um papel importante, porque são eles que pressionam a mídia, são eles que pressionam também, por exemplo, as casas legislativas, e aí alteram-se as leis a respeito desses animais. Foi que a Declaração de Cambridge ela reconheceu em relação aos animais, algo que muitos de nós, na nossa prática diária, já percebe. A provocação é, você fala com o seu cachorro? Não, muito mais do que eu falar com ele, ele me responde. Seu gato lhe entende? Lógico que ele me entende. Então, não só o ser humano, mas como outros animais, têm consciência de si e expressam essa consciência e essas vontades, inclusive emoções, como felicidade, como angústia, como a perspectiva de receber algum bônus ou algum castigo. E o direito animal ele vem se fundamentar nesse reconhecimento, pelo menos nessa fase primordial, no reconhecimento dessa senciência animal,
portanto, o ser humano não pode fazer o que bem quer com os animais. Porque, mais uma vez, embora no campo da ciência biológica não tenha dúvida de que um gato é um ser vivo e um carro não, para o mundo jurídico ele estava enquadrado como bem semovente, como um mero objeto. Isso tem repercussões no mundo jurídico, como esses animais são tratados. As legislações dos outros países que alteraram esse enquadramento, eles se baseiam nessa senciência animal. Os projetos de lei em tramitação no nosso Congresso Nacional que visam alterar esse enquadramento, aí vem sempre uma discussão. Mas eles vão ser iguais a seres humanos? Não, eles não precisam juridicamente estar no mesmo patamar, mas eles não podem ficar no patamar de coisa. Eles se baseiam, esses projetos de lei, no reconhecimento dessa ciência animal e da necessidade de mudar o enquadramento jurídico desses seres vivos. Quero aprofundar mais um pouco nesse tópico aí que você falou do ambiente e dos direitos animais. E eu queria saber, existe uma conversa entre quem está trabalhando com direito animal e o pessoal que está trabalhando com questões ambientais, ou isso ainda é uma coisa que precisa ser trabalhada para ter um êxito maior? Existe um diálogo, até porque vários dos princípios eles dialogam entre si, entre esses dois ramos do direito, mas esse diálogo ele precisa, sim, você tem razão, ele precisa ser aprofundado. Tem um texto que eu estou escrevendo, por exemplo, no direito ambiental, o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, você tem que fazer um alinhamento entre 3 elementos. Quais são esses elementos? Desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e manutenção do meio ambiente. Normalmente, só o que é seguido é o desenvolvimento, a risca é o desenvolvimento econômico, ou seja, é o lucro. Eu entendo que esse princípio ele já não é mais suficiente para enquadrar o direito animal. Porque mesmo que eu reponha determinada área, eu destruí um ecossistema, eu destruí parte, eu destruí uma casa, eu destruí o local onde aquele animal se alimentava. Então, essas questões elas precisam ser enfrentadas e esse diálogo ele vem ocorrendo, mas as perspectivas elas ainda muitas vezes elas ainda são discordantes. Nesse tema aí também, né? Você escreveu o livro agora, Vulnerabilidade como Fundamento para o Direito dos Animais, uma proposta para o enquadramento jurídico. E a gente já conversou um pouco, nesse livro você propõe que os direitos dos animais sejam expandidos para todos os animais, não só para esses mais próximos do humano, né? Isso vai de acordo também com essa discussão ambiental, né? Sim. Então, eu queria que você explicitasse como é hoje a discussão jurídica feita e o que é que essa tua proposta modifica nesse parâmetro dessa discussão. Ok, deixa eu só fazer aqui meu jabá. Esse aqui é o livro, ele é derivado da minha tese de doutorado no programa de pós-graduação em bioética da Universidade de Brasília, cátedra Unesco. E quem tiver interesse, depois é só me mandar um e-mail, prof.arthur.regis@gmail.com. O seu, estando tudo certo no final do ano, como eu estarei aí na Paraíba, o seu tá garantido, mediante uma nova conversa na beira da praia. O que eu proponho, qual foi a caminhada desse livro? Primeiro, a minha própria caminhada de vida, caminhada acadêmica. Me formei em Ciências Biológicas na UFPB, comecei Direito na UFPB, concluo aqui no Uniceub em Brasília, e sempre trabalhando com elementos envolvendo a questão animal, o mestrado e o doutorado no mesmo sentido. Então, já vinha trabalhando no livro, eu até trago uma passagem, depois organizando uns papéis antigos meus,
aqueles cadernos de redação que existiam tinha português, pelo menos onde eu estudava, tinha português e redação. Eu trago um trecho de um texto que eu escrevi sobre o meio ambiente, que é que eu procurei fazer nesse livro. Na minha percepção, as teorias que tentam trazer o direito animal ou reconhecer os animais como detentores de direitos e que eles não sejam considerados coisas, elas consideram o ser humano aqui nesse patamar e os animais num patamar abaixo. E tentam erguer os animais ao mesmo patamar dos seres humanos, como, por exemplo, a ciência. Qual é a minha crítica à ciência? É que ela não engloba todos os animais, mas porque a gente considera que uma série de animais não sejam sencientes, mas porque a nossa perspectiva ela é limitada pelo nosso atual conhecimento científico e pelas tecnologias que nós temos. O que é que eu tentei fazer? Eu tentei trazer uma fundamentação para um direito animal brasileiro dentro da perspectiva da nossa realidade e do nosso ordenamento jurídico. Então, ao longo, vou nem na história do mundo, eu vou só na história do Brasil. Ao longo da história do Brasil, vários grupos populacionais não tiveram os seus direitos plenamente reconhecidos. E eu vou ficar só com um grupo aqui, o grupo das mulheres não tinha direito a voto em determinado momento histórico. Esses grupos, dentro da bioética, eles são reconhecidos como grupos vulneráveis ou com maior vulnerabilidade. Então, primeiro eu mostro as inter-relações dos animais com o meio ambiente, com os animais com os seres humanos, perpasso por essa postura da nossa Constituição Federal, esse cuidado da nossa Constituição Federal. E por que esse cuidado especial com os grupos mais vulneráveis? Porque eles estão mais passíveis de terem a sua dignidade violada. Por quem? Por quem detém o poder econômico, por quem detém o poder político. O que é que eu tentei fazer? Eu tentei, então, a regra humanos, animais. Eu tentei trazer os humanos para se alinhar aos animais. Então, dentro da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, de 2005, da Unesco, e da Declaração Universal de Direitos Animais, 79, eu trouxe elementos para justificar esse novo enquadramento jurídico. Mas, basicamente, eu trago dois elementos, que esses seres, eles possuem os mesmos blocos fundamentais que nós, seres humanos, e eles possuem o mesmo interesse em completar o seu ciclo vital, o seu ciclo biológico. Por serem mais vulneráveis, eles acabam não completando o seu ciclo biológico. Como, por exemplo, na avicultura, se nascer pintinho macho, eu não tenho interesse em pintinho macho vai ser moído, vai ser morto. Então, o ciclo de vida dele, ele vai ser descartado, porque ele é um objeto para mim, ele é um instrumento para eu ganhar dinheiro. E o que eu tentei foi demonstrar que, com base nesses elementos e com o atual também momento do desenvolvimento jurídico, até porque falar em direito animal, não no momento atual, mas há algum tempo atrás, algumas décadas atrás, era praticamente uma piada, mas é sempre assim quando tem um conhecimento novo, passa por esses patamares, até de conhecimento científico, de evolução da própria sociedade. Eu tentei dizer que, olha, no nosso contexto jurídico já há elementos suficientes para alterar esse enquadramento. Inclusive, perceba, a declaração de Cambridge é de 2002, lógico. Para ter uma declaração em 2012, tem que ter um conhecimento científico anterior. E declarou a ciência de certos animais. Mas a nossa Constituição de 88, ela já vedava a prática de crueldade em relação aos animais. No inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225, que é aquele que diz, em linhas gerais,
que o meio ambiente é um direito de todos, e da presente e da futura. O meio ambiente equilibrado, logicamente, da presente e das futuras gerações. Eu vou entrar num tema agora também, que é um tema caro para o direito animal, que é a questão da experimentação. Experimentação animal. Que cada vez mais se vem questionando as práticas, e a gente vem vendo que realmente muita coisa era excesso, né? A gente tinha muito excesso, muita coisa sem controle ético, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente vê que alguns procedimentos têm que passar. Por exemplo, agora, vacinas vão ter que ter uma etapa em animais, para questão de segurança, de eficácia. Como é que é tratado esse tema nesse equilíbrio entre o necessário e o que é, vamos dizer assim, dispensável no uso de animais nessas práticas? Vejam como a matéria se relaciona a vários elementos. Então, experimentação animal, ciência, que vai se relacionar também com a questão da saúde humana. Dentro do direito animal, como eu disse, tem vários atores. E é muito rico também por conta disso. Então, a gente tem a ciência produzindo conhecimento, a gente tem um mundo jurídico, então tem um poder judiciário também, quando a lei ela não é suficiente, muitas vezes avança. A gente tem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça dizendo que é preciso quebrar o paradigma antropocêntrico, ele não se sustenta mais. A gente tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal também que diz que dentro do direito, dentro da dignidade humana, há uma perspectiva ou há um viés também do meio ambiente equilibrado. Se o meio ambiente não estiver equilibrado, essa dignidade humana ela não é plenamente respeitada. Historicamente, a evolução da medicina ela sempre esteve, ou em boa parte esteve alinhada com os estudos animais, com a experimentação animal. A gente tem dois nortes, ou dois documentos muito importantes a respeito, não da experimentação animal, da participação de seres humanos, mas que vai refletir na experimentação animal. A gente tem o Código de Nuremberg, pós-guerra, depois de todas aquelas atrocidades serem descobertas durante a Segunda Guerra Mundial, em especial as atrocidades dos cientistas. E nós temos também a Declaração de Helsinki, que é a Declaração da Organização Médica Mundial. Todas as duas têm lá um textozinho que mais ou menos diz que a experimentação em seres humanos, quando necessário, quando possível, ela deve se basear em dados anteriores da experimentação animal. E veja, Código de Nuremberg pós-guerra. Eu estou falando aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. Então, o Código de Nuremberg está mais ou menos um pouquinho após esse período. Nossa Constituição de 88. Sobre experimentação animal, nós tínhamos apenas uma lei que tratava de vivissecção animal, de 79. Só em 2008 que é aprovada a Lei Arouca, que é a lei que vai tratar da experimentação animal e regulamentar a experimentação animal no território brasileiro, inclusive instituir um sistema de controle ético, que é o sistema CONSEA-CEUA. Então, as instituições que quiserem realizar experimentos científicos, elas têm que ter um comitê de ética no uso de animais e tem que passar por esse comitê a análise ética. A crítica que muitas vezes é feita não só a esse comitê, mas também o Comitê de Ética em Pesquisa, que se relaciona a humanos, é que muitas vezes é apenas um checklist. O que nós temos também, final da década de 50, e que baseou, influenciou a nossa legislação, não só a nossa, mas de vários países, é o princípio dos 3 R's. Hoje ele já está ampliado, mas basicamente ele diz substituição dos animais por outros métodos. Ele diz refinamento
da pesquisa, para não causar sofrimento, para não utilizar, causar maior dano do que deveria ter, e redução do número de animais. Então, se eu tenho um dado científico válido com 1.000 animais, por que é que eu vou utilizar 10.000 animais que no final eles terão que ser eutanasiados? Quem defende a experimentação animal se baseia nesses elementos e também no fato de que não é sempre possível, segundo os argumentos, realizar a substituição animal. Em algumas situações eu consigo substituir, por exemplo, num teste, a pele humana, mas eu não conseguiria substituir todas as interações de um organismo. Nós não teríamos ainda essa tecnologia. Em relação à substituição, nós temos o desenvolvimento de várias técnicas. Mas enquanto não mudar a perspectiva, enquanto não mudar o norte, essas técnicas vão demorar mais a ser substituídas. Havia o desenvolvimento, por exemplo, fazendo um paralelo, de um respirador com custo mais de 10 vezes barato pela UFPB antes da situação atual, da necessidade de respiradores, não havia. Então, talvez a experimentação animal ela ainda seja necessária em alguns pontos, em alguns estudos realmente bastante específicos. Mas o norte tem que ser o banimento, lógico, desde que possível, da experimentação animal. E isso vem ocorrendo, não com a velocidade que seria necessária, porque, na verdade, em termos gerais, o que nós temos em relação aos animais, mesmo que mude a legislação, nós temos que mudar também a nossa perspectiva, a nossa relação, é pensar os animais como coisas, e como coisas eu posso usufruir deles como eu bem querer, e esses animais, então, são explorados literalmente até a morte. Seja num bife, seja num nugget, seja num teste no olho desse animal, seja para arrancar a pele, para fazer um casaco de peles da moda. Então, a gente tem uma série de tecnologias que só foram desenvolvidas porque houve uma necessidade. E não há esse tipo ainda de esforço conjunto em relação à substituição animal definitiva na experimentação. Mas já evoluímos no sistema de avaliação ética. Porque, como você bem falou, e não, infelizmente não foi só em relação aos animais, também em relação a seres humanos, a história demonstra uma série de abusos. Deixa eu tocar no outro lado agora, falando da experimentação, questão ético-animal, mas a gente tem o Brasil, um dos maiores produtores, eu acho que o maior rebanho do mundo é brasileiro, né? E que é um outro lado, que é a criação para consumo, para alimentação, que você tocou aí um pouco nesse tema. Eu sei que a discussão ética para a experimentação animal ela é bem avançada, vamos dizer assim. Como é que está a discussão para a criação de animais para consumo, tipo grandes rebanhos ou criação de frango em condições, às vezes, não muito salutares? Como é que está essa discussão nesse outro âmbito? Ou não existe essa discussão porque o poder econômico meio que abafa isso, essa importância econômica tira esse foco? Eu costumo brincar, quando eu estou conversando com o pessoal, até dependendo do momento da aula, em dizer que o direito animal tem uma grande fraqueza, mas que acaba se constituindo na sua principal força. Qual é a grande fraqueza do direito animal, por exemplo, pensando num advogado animalista, sobre essa perspectiva desse exemplo? É que nunca vai chegar um cachorro lá me pagando R$50, R$100, nunca vem um coelho lá R$500. Então, você está lutando contra um sistema econômico e você também tem que se manter e está fazendo essa advocacia animalista. E que, por outro lado, se configura como a grande força também do direito animal, porque não importa quanto dinheiro a outra parte tenha,
ou por acaso venha a lhe oferecer, você não mudará a sua postura em relação àquela situação. Então, vamos lá. Deixa eu fazer algumas provocações aqui para a gente ingressar nesse tema. Você já viu alguma caixa de nugget com um franguinho triste? Caixa de leite com a vaquinha sofrendo? Você já entrou num local onde são produzidos os frangos? Não. Você não consegue ter acesso a esses locais. O que é que o direito animal ele vem lutando? Ele vem lutando para a abolição total desse tipo de exploração, dessa quebra desse paradigma antropocêntrico. E nesse caminho de luta, ele vem avançando uma série de elementos relativos ao bem-estar desses animais. Então, por exemplo, hoje em dia você já tem, e aí também cabe outro debate ético, a respeito de se deve se comprar dessas marcas que exploraram os animais ao longo da sua história ou não. Mais uma vez, perceba que o direito animal está praticamente em todas as áreas. Então, me perdi aqui agora onde é que eu estava. Do direito do animal voltado para essas criações. Tá, do frango. Não, estava falando do frango. É isso que eu ia falar, que acabou me fugindo. Isso acontece nas conversas normais e também em sala de aula. Então, veja, esse frango que ele é criado, em muitos lugares eles precisam cortar o bico desses frangos, porque a situação de estresse é tamanha que eles ficam bicando os outros animais. As grandes empresas já começaram a ver essa situação e sempre vai ter o viés econômico, infelizmente. E a gente já consegue hoje encontrar no mercado à disposição ovos de galinhas que são criadas livres. E não nessa situação, porque, veja, o sistema é para ter a eficiência máxima. Mas a eficiência máxima, em qual sentido? Em gerar o lucro. E o animal é posto dentro dessa engrenagem como mais um instrumento. Então, o que eu precisar fazer em relação a esse animal para maximizar o meu lucro, eu vou fazer. Como eu disse, a sociedade já tem mudado a sua percepção e grandes marcas já têm oferecido hambúrguer baseado em planta. Você já encontra hoje nos mercados. Há 10 anos atrás, você não encontrava nos grandes mercados, já demonstrando uma mudança de perspectiva. E isso se relaciona, e vamos voltar novamente a direito animal, direito ambiental, direitos fundamentais, se for no campo interno, direitos humanos. Quanto é que eu preciso de água para 1 quilo de proteína bovina? E quanto eu produzo de poluição, de emissão, se eu ficar só emissão de gases das flatulências dessas vacas ou desses bois? Qual foi a preocupação quando começou esse último ciclo de grandes queimadas na Amazônia? Inclusive, cientistas europeus emitiram uma nota solicitando que os países europeus apenas comprassem carne brasileira que tivesse a certificação que os animais não fossem criados nessas áreas. Então, aí você tem direito animal, direito desses animais, você tem o meio ambiente sendo degradado e daqui a pouco você tem mais uma nova pandemia. E não há que se falar, como eu vi em alguns locais, porque foi na China que a China... Não, todo país tem algum tipo de violência. Eu não estou falando dessas violências mínimas e que são escondidas de nós não, como o que acontece no nugget, ou o que acontece no baby beef, ou o que acontece no ovo. Estou falando de caçar focas com machado. Eu estou falando aqui no Brasil, ano passado, acho que teve um surto de hanseníase no Nordeste por conta do consumo
de tatus. Então, vejam que todos esses elementos eles estão interconectados. Eles podem até demorar um pouco mais a aparecerem a vida tona. Caso da vaca louca. Estavam alimentando as vacas com resto de ossos. Normalmente, na natureza, isso como forma de produção. Vaca se alimenta de ossos de outras vacas, de carcaças. Isso visa o quê? Isso visa maximizar o lucro. Eu participei, as últimas mesas que eu participei com um professor de bioética, e ele comentando, e eu estou cada vez mais pensando nesses comentários dele, nessas conversas que nós tivemos, é que nós não devemos convencer mais os políticos. Nós devemos convencer os economistas, porque, na verdade, são os economistas que alinham toda a política. Ô, Arthur, eu vou te fazer uma provocação agora, né? Que a gente tem um aumento, isso é óbvio, a gente viu um aumento com a preocupação com o direito animal, né? Isso já é um debate que você vê facilmente na sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem alguns grupos sociais meio que pegando uma birra desse discurso aí se diz, isso é um discurso de comunista, politizar uma coisa que não tem partido. A que você acha que deve vamos dizer, essa contrapartida de algumas pessoas frente ao avanço do direito animal? Você acha que é simplesmente uma ignorância sobre o assunto, né? A palavra que eu ia dizer, eu ia lhe dar uma resposta, lógico que não seria a resposta definitiva, mas desculpe interromper, mas eu ia dizer só, a ignorância, acabou a discussão, vamos para o próximo. A provocação que eu quero te fazer é o seguinte: a gente tem grupos que são a favor do direito animal que partem para ações extremamente radicais, né? No lugar de fazer esse debate que você está fazendo de leis, de tentar convencimento, né? Parte para coisas radicais. E muitas vezes isso gera uma contra-reação da sociedade, principalmente essas pessoas que não conhecem muito o que está por trás dessa discussão. Você acha que esses grupos eles contribuem para a discussão ou às vezes eles atrapalham mais do que contribuem para a discussão do direito animal? Tá, vamos lá. O direito animal, como a gente já vem conversando, tem vários atores. Eu considero todos os atores importantes. Então, tem o advogado, tem o poder judiciário, o poder legislativo, o próprio poder executivo também, com a criação e execução de políticas públicas. Tem o ativista, que eu já falei. Tem também um outro ator importantíssimo, que são os cuidadores, os que resgatam os animais na rua para cuidar. Entendo eu que todos esses, não só esses, mas todos os atores, eles têm a sua importância. Nesse campo, dentro da minha perspectiva, eu vejo algumas vezes alguns excessos. E que talvez um caminho diferente poderia ter sido tomado com resultados melhores. Então, entendo, de certa forma, também a postura dessas pessoas. Muitas vezes são pessoas mais sensíveis e estão vendo um ser vivo sofrendo. Poderíamos fazer até uma comparação com aqueles que foram escravizados no Brasil, ou fazer uma analogia com aquela fala de que não são as águas do rio que são bravas, são as suas margens que limitam a correnteza. Não é o meu caminho, não é como eu gosto de agir. Por exemplo, você resgata determinados animais de um local que estava fazendo experimentação científica em desacordo com a lei. Dentro dessa situação, em tese, você salvou alguns animais, mas em quais condições? Você perdeu uma série de provas processuais para que aquelas pessoas fossem condenadas e nunca mais reparassem aquela situação.
E ainda dialogando com essa sua fala, eu acho que a ciência, de uma maneira geral, pelo menos no Brasil, ela perdeu espaço nos últimos anos, ela perdeu a capacidade de dialogar com a sociedade, e esses espaços foram preenchidos por pseudociência, por obscurantismo. Isso não quer dizer que eu não posso falar algo que esteja errado, ou você falar algo a qualquer cientista, mas a própria ciência vai corrigir depois essa fala. Até porque não há dogmas. E muitas vezes a ciência se fechou nos seus castelos. Tanto que, veja, a ciência é importantíssima nesse momento de pandemia, de Covid-19, estão requerendo às universidades vacina, remédio, respirador, proteção. Mas, por outro lado, nós temos uma bancada científica no Congresso Nacional, porque nós temos uma bancada que se nomeia bancada do agronegócio, nós temos uma bancada que se autonomeia bancada da bala, inclusive, bancada evangélica. Cadê a bancada da ciência? Eu acho importante ocupar esses espaços. Fora isso, ainda dialogando com a provocação que você fez, qual a situação que nós temos? Isso acho que é do Arthur Schopenhauer. Acho que é a arte de vencer um diálogo, salvo engano. E você vai ficando velho e vai... as ideias já vão... As referências bibliográficas depois têm que ser checadas devidamente. Quando você não consegue ter uma antítese ao diálogo do outro indivíduo, o que é que você faz? Você ataca o indivíduo em si. Então, o aquecimento global é uma realidade, o desmatamento é uma realidade. Eu tenho como tentar fazer uma narrativa diferente, mas uma hora a realidade ela vai se expor. O que é que eu faço? Eu nomeio esses indivíduos como ecofascistas, como ecochatos. Eu ataco o indivíduo e não o argumento. Isso, por exemplo, ocorreu com o senador da República. Quando o projeto de lei que visa alterar os animais, o enquadramento jurídico dos animais, foi aprovado na Câmara, que foi ao Senado, o senador da República acusou os ecochatos, os ecofascistas, de quererem pintar um quadro de fim do mundo. Vou trazer um exemplo prático aqui do Distrito Federal. Porque toda temática que se amplia, ela acaba também aglutinando aproveitadores. E, se quiser, não é nada como os Simpsons, que faz uma previsão e daqui a 20 anos se concretiza, não, mas é uma observação da situação passada e que vai se refletir na próxima eleição. Você falou que a questão animal ela tem sido percebida pela sociedade, sim. Ela tem sido cada vez mais absorvida, até porque a gente tem ganhado cada vez mais espaço, então a mídia tem trazido esses elementos. Então, em paralelo ao greenwashing que acontece, que é o quê? Uma empresa, supostamente, ela utiliza práticas verdes, práticas ecológicas, para ganhar um selo. Foi que demonstrou que essas empresas não tinham práticas verdes, elas só pagavam para ter o selo, porque o selo dava uma melhor percepção pelo mercado consumidor, inclusive, se fosse o caso, ela poderia aumentar o valor daquele produto. Em paralelo a isso, seria algo como lavagem verde, numa tradução livre. Nós tivemos aqui no Brasil, nas últimas eleições, o animal washing, ou seja, lavagem animal. Vários candidatos se apresentaram como protetores dos animais, porque viram que essa situação era percebida favoravelmente pela sociedade. Inclusive, alguns conseguiram se eleger, e um dos primeiros atos foi propor o projeto de lei contra os animais, contra o meio ambiente.
Isso que eu estou dizendo, a gente vai acompanhando todo mundo. Aqui, o que foi que aconteceu no Distrito Federal? Aqui tem um trabalho muito sério e há uma interlocução muito estruturada entre sociedade civil, OAB, Polícia Civil e o Batalhão da Polícia Militar Ambiental, além do Ministério Público. Então, criadores que exploravam os animais, quando o fofinho, bonitinho, a cria estava lá, toda cheirosinha, toda penteada, sendo vendido por 5, 10 mil reais, o valor que fosse. E as matrizes em total situação de maus tratos. Começou a surgir várias ações e esses supostos criadores, eles acabaram migrando do Distrito Federal para o entorno, porque aí ficava fora da nossa esfera de atuação. Outra situação a respeito de ecochatos, ecofascistas ou ecocomunistas, como queiram dar o nome, um projeto de lei aqui no Distrito Federal, na Câmara Distrital, ele foi aprovado na última sessão do ano, ou seja, naquela situação de apagar das luzes. Supostamente era para proteger os cães. Tinha lá proteção animal, mas no texto só tinha proteção dos cães. E que de proteção dos cães não tinha nada. Era exatamente o que o projeto de lei visava, era que a gente não conseguisse mais fiscalizar essas situações de maus tratos. Então, responsável técnico não era mais necessário para os criadores que eles chamaram, criadores, salvo engano, eram caseiros que eles chamaram. Então, o que é que dizia? Podia fiscalizar? Podia. O cão precisava ficar só 2 horas, salvo engano, livre durante o dia. Se a fiscalização vai pela manhã, o que é que ele diz? Vou soltar à tarde. Se vai à tarde, o que é que ele diz? Vou soltar à noite. Se foi à noite, o que é que ele diz? Não, eu já soltei durante a manhã. Efetivamente, não teria fiscalização, dentre outras aberrações. Isso é complicado. Tu já estamos chegando... Aí, peraí, só finalizar, o negócio é mais... Então, finaliza aí. É só para fechar com esses ecochatos. Foi feita toda uma mobilização depois do projeto aprovado, para que ele não fosse sancionado pelo governador. Aí, realmente, tinha uma série de ONGs e de associações emitindo parecer. Aí você pode dizer, não, mas é os ecochatos, é os ecofascistas, é os ecocomunistas. Acho que comunista está mais em moda do que fascista agora no Brasil, né? Dentro dessa dualidade. É verdade, tinha pareceres técnicos dessas entidades, mas tinha parecer técnico pela inconstitucionalidade da lei do Ministério Público, do IBRAM, que é órgão do próprio governo. Então, tinha uma série de elementos técnicos demonstrando que esse projeto de lei, além de ser danoso aos animais, ele estava eivado de vício de inconstitucionalidade. A gente até brinca, diz que desse projeto de lei não se aproveitava nem o número do protocolo. Conseguimos que ele não fosse aprovado. E isso acontece também no Congresso Nacional. Muitas vezes aparecem elementos a respeito de posse de armas, o projeto de lei, e lá, de repente, aparece um dispositivo legal que é para permitir a caça animal. Então, a gente sempre tem que estar atento a isso, e o trabalho é feito por todos esses atores, e o trabalho é muito técnico. Então, o discurso de ecochato, ecofascista, ele não se sustenta por muito tempo. Não, entendi. Isso é uma boa perspectiva. Infelizmente, a gente já está caminhando aqui para o final, estamos quase 1 hora aqui conversando, e a última pergunta que eu quero te fazer é como está a relação dos direitos animais no Brasil frente ao mundo. Como é que a gente está? Em que pé que a gente está? A gente está bem em sintonia com o mundo? A gente está muito atrasado? A gente está avançado em algumas coisas? Como é que tu vê isso? O direito animal, como disse, é a abolição total dessa exploração animal. Nessa caminhada, há alguns projetos paralelos. Por exemplo, há um grupo que tenta, pelo menos aos nossos primos evolutivos mais próprios, atribuir direitos fundamentais a eles. No Brasil, qual é o nosso contexto? Vou começar pelo Distrito Federal, perpasso pelo Brasil e no mundo. Distrito Federal,
A gente, ano passado, na Escola Superior de Advocacia do Distrito Federal, a gente quis propor um curso longo de direito animal, e recebeu como resposta: olha, a gente não sabe se vai ter público para esse curso, vocês reduzem isso daqui, mudem isso daqui, demos uma enxugada no curso. Não chegou nem ao fim da primeira aula, eu já tinha mensagem no meu WhatsApp da Escola de Advocacia querendo marcar data para um segundo curso. Esse curso foi noturno, dessa vez pela manhã, curso matutino. Já realizamos o terceiro curso. Então, nós estamos crescendo em relação, expandindo o direito animal no Brasil. Há muito interesse, até porque há um diálogo interdisciplinar muito rico. Então, a gente encontra nesse primeiro curso acadêmicos da medicina veterinária e do direito, já tivemos promotores, já o Dr. Manuel Franklin, que foi quem ministrou comigo, ele é juiz de direito, nós tivemos o pessoal das ONGs, nós tivemos médicos veterinários. Então, é um ambiente muito rico de diálogo e de produção desse conhecimento. Aqui na UNB, como em várias outras universidades, nós já tivemos a criação de disciplina. Então, ano passado, 2019.2, nós tivemos, sob a coordenação da professora Vanessa Negrini, a primeira disciplina sobre direito animal, que era mobilização pública e direito animal. Já estava confirmada para 2020, mas 2020, em virtude da pandemia, está tudo sob estado ainda, todo mundo está tentando entender o que é que está e o que é que vai acontecer. Nós temos cursos, então isso não se refere só aqui ao Distrito Federal, em outras universidades, nós temos cursos de pós-graduação, nós temos abertura dessa temática em cursos de pós-graduação que não são específicos do direito animal, como, por exemplo, a bioética na UNB. Grupos de pesquisa, nós temos pesquisadores no Brasil todo, há uma rede de pesquisadores, a gente tem visto o interesse da população, o interesse dos alunos. Aí, na Paraíba, por exemplo, sob a coordenação do professor Francisco Garcia, na UFPB, nós temos o NEJA, o Núcleo de Justiça Animal. Eu coordeno aqui no Distrito Federal o Observatório de Direitos Animais e Ecológicos, o ODAE, www.direitosanimais.eco.br. Então, nós temos um contexto de expansão no Brasil do direito animal. E de produção científica, o que se configuraria como um bom avanço para permitir avanços ainda maiores. Seria exatamente a aprovação desse projeto de lei que tramita no Congresso Nacional para que os animais não sejam considerados coisas. Porque vai dar um substrato para outros avanços dentro do direito animal, entendo eu. Em relação ao mundo todo, eu diria que, em termos de produção científica, nós temos uma boa produção científica, então, inclusive porque há diálogos com esses outros centros, eu dialogo com o pessoal da Índia, com o pessoal da África do Sul e de outros países, então há uma produção de conhecimento. O que nós ainda estamos, talvez, um pouco aquém de alguns outros países é exatamente em reconhecer os animais não mais como objetos. Então, isso foi já aprovado na Câmara dos Deputados, foi aprovado no Senado Federal. Só que o Senado Federal inseriu uma emenda nesse projeto de lei, tirando 3 grupos de animais. E, por óbvio, são aqueles 3 grupos de animais que estão relacionados com questões financeiras. É o animal de produção, o animal da experimentação científica e o animal relacionado àquelas supostas práticas culturais, desde que garantido o bem-estar animal. Então, esse é o arcabouço. Na universidade, eu tenho sido sempre procurado por alunos que querem discutir a temática, que querem fazer artigos, que querem produzir a
a monografia, inclusive a gente tem um grupo de pesquisa sobre isso na universidade, na faculdade que eu leciono. Então, a produção é boa, há uma interlocução internacional também muito boa, mas há resistência, e essa resistência não é exclusividade brasileira, porque é uma resistência do sistema capitalista, é uma resistência econômica. E qualquer área que você for contra elementos econômicos, ela vai ter uma resistência inerente. Por exemplo, vaquejada. O Supremo entendeu que a vaquejada ela causava sofrimento, ela causava maus-tratos aos animais. Não tem como você puxar um rabo de um boi que pode quebrar, quando ele cai uma perna, o rabo pode soltar, o animal pode quebrar o pescoço. O que é que foi feito? Congresso Nacional, provocado pelo poder econômico, tivemos uma emenda constitucional que tramitou de forma mais célere na história do Brasil, permitindo, em tese, que os animais relacionados a práticas culturais, desde que garantido o bem-estar animal, podem ser utilizados. Então, é uma briga é uma briga desproporcional, que essa é a nossa fraqueza, mas também entendo que essa é a força do direito animal. Ô, Arthur, muito obrigado pelos seu esclarecimento aqui. A gente podia passar horas batendo papo sobre isso, mas a gente vai continuar em dezembro com aquela cerveja na praia, né? Obrigadão por ter arrumado um tempo no teu domingo aí, na hora do almoço ainda, para bater esse papo. E é isso, se cuida. Perfeito. Eu vou cobrar a cerveja no final do ano. Eu agradeço o convite. Para mim, é sempre gostoso estar conversando sobre a temática. É sempre instigante. Parabéns pelo canal. Eu tenho assistido os vídeos, inclusive no início eu achei os vídeos estão muito longos, etc. Sem ter assistido o primeiro, porque eu só vi o tempo lá. Não, os vídeos estão curtos. Eu queria mais tempo de todos aqueles pesquisadores, todas essas mentes que estão no Brasil fazendo ciência, e que o canal se propague e continue mesmo após esse período de quarentena. Então, eu que agradeço, sabe? Forte abraço. Abraço, querido. Tchau.